porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Esse é um texto muito conhecido, queridos. Esse é um texto muito conhecido, provavelmente é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né, de Romanos 7, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Vamos orar mais uma vez, tá bom? E aí a gente vai tentar expor o texto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor, e colocamos agora diante de Ti nossa mente, nosso coração, nossa vontade, Senhor, porque nós vamos ouvir a Tua palavra, Pai. E a palavra só é bênção na nossa vida quando nós a entendemos, Pai, quando nós a compreendemos. E então eu peço ao Senhor que abra o nosso entendimento e que nos dê a graça não só de compreender, de entendê-la, Senhor, mas de vivê-la em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, esse é um dos textos, na verdade, Romanos 7 é um dos temas mais profundos de toda a Bíblia, sabia? Porque nós estamos lidando aqui com a questão do pecado. Paulo está tratando da lei, mas para tratar da lei, ele traz à tona o pecado, entendeu? Porque havia um entendimento errado a respeito da pregação de Paulo quanto à lei, ele trata disso. Só que quando ele vai explicar, ele vai dizer, olha, o problema não é a lei sempre foi boa, a lei é perfeita, a lei é santa, o problema é o pecado em nós, esse é o problema. Então tudo que a gente tem estudado aqui diz respeito, querido, à prática do pecado na nossa vida. O que Paulo coloca diante de nós aqui são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Quem nunca teve a experiência, né, de saber o que tem de ser feito e não conseguir realizar aquilo? Eu acho que todos nós passamos por isso, tá? Todos nós, de certa forma, experimentamos um pouco dessa realidade. Vocês sabem, nós temos estudado isso aqui a semana passada, nós falamos sobre isso aqui bastante, gastamos muito tempo semana passada mostrando a vocês que o que Paulo diz aqui é complicado. Porque o que ele diz aqui não se aplica a uma pessoa que não é crente. O crente não tem esse conflito. O descrente, desculpe. Opa, vamos botar a fita aqui, tá bom? Rebobinar aqui no dedo. O descrente, ele não tem esse problema. Não tem esse conflito. O conflito, quem tem é o crente. Só que eu mostrei isso, basicamente, eu fiz só isso a semana passada. Eu mostrei que a pessoa de quem Paulo fala, nos versículos 14 e agora o 15, ele está explicando o 14, portanto ele está falando da mesma pessoa, que essa pessoa ela não pode ser uma pessoa não regenerada, ou seja, alguém que não foi salvo, porque alguém que não foi salvo nunca vai ter esse drama, esse dilema, entendeu? Esse conflito interno. E aí eu mostrei a vocês, mostrei os textos a vocês, e depois gastei um tempo muito grande, querido, para provar a vocês também que esse homem de quem Paulo fala aqui, que está vivendo esse drama, também não pode ser um crente. Pelo menos um crente vivendo, né, na plenitude da vida cristã. Não tem como ser. Porque Paulo diz que esse homem, ele foi vendido à escravidão do pecado. Esse homem, ele é carnal. Eu disse a vocês, carnal é uma expressão que aparece de duas maneiras na Bíblia. Uma é uma referência a alguém que não é crente de forma alguma, e outra é uma expressão que é utilizada no sentido de quem é crente, mas está vivendo como se não fosse crente.
E aí, nas discussões que a gente já colocou aqui diante de vocês, de quem é esse homem, alguns dizem é Paulo, outro diz que não é Paulo, que é um descrente, outro diz não, é um crente, mas é um crente imaturo. Então, as teorias. E eu fui mostrar a vocês, querido, que é complicado e que a gente vai tentar manter, ou na verdade, nos ater exatamente ao que Paulo diz. Tá? Nós não vamos acrescentar eu não vou acrescentar a minha opinião aqui. Eu imagino quem seja, eu tenho porque eu já li todo o capítulo, já estudei tudo já, mas assim, a gente vai se ater ao texto e permitir que o texto fale. Eu terminei a semana passada dizendo o seguinte, eu disse o seguinte, concordo plenamente com o que Lloyd Jones diz, né, quando ele diz que muitas pessoas leem o capítulo ou expõem o capítulo 7 como se nunca tivesse lido o capítulo 6. E por que ele diz isso? Porque muitos são aqueles que dizem que essa pessoa é um crente regenerado. Na verdade, alguns dizem que é o próprio Paulo escrevendo, enquanto está escrevendo a carta, que ele está falando dele e do dilema do crente, que sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Aí eu disse a vocês, né? E se a gente voltar para o texto, querido, é muito claro, porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, Paulo está dizendo a respeito desse homem, ele é carnal e ele é escravo do pecado. A questão é, eu posso dizer que um crente é escravo do pecado? Para dizer isso, eu tenho que negar o capítulo 5, e eu tenho que negar o capítulo 6, e tenho que negar parte do capítulo 8, para sustentar a ideia. Então é por isso que Lloyd Jones diz que algumas pessoas, ao expor o capítulo 7, elas dão a impressão de que nunca leram o capítulo 6. Tá? Porque não dá para conciliar essa expressão de que eu sou carnal vendido à escravidão do pecado com aquilo que é dito do homem crente no capítulo 6, querido. Tá? Só que, veja, querido, eu vou continuar, só para terminar essa argumentação, eu vou continuar aqui, porque eu citei o capítulo 5, citei o 6, e eu vou citar aqui umas duas referências aqui do capítulo 7, aí nós entramos no versículo 15, tá bom? Que vai ser uma explicação do que ele disse no versículo 14. Queridos, eu vou tentar colocar assim para vocês. Isso aqui exige de nós uma disposição para pensar. Não tem como, irmãos. É muito profundo isso aqui. Eu venho dizendo, é profundo isso aqui. Você percebe o dilema. Como é que... Veja o que Paulo faz. Ele coloca no mesmo versículo duas coisas completamente antagônicas. Ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Quem sabe que a lei é espiritual é um crente. Uma pessoa que não nasceu de novo não tem essa compreensão, não pode ter essa compreensão. Nós já estudamos sobre isso. Versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, tudo vem tratando disso. Mas aí, pois bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele descreve um crente na primeira parte do texto, e descreve um descrente na segunda parte do texto, mas está falando da mesma pessoa. É complexo, é profundo, e merece que a gente trate do texto com a importância que ele tem, entendeu? Não dá para correr e dizer, olha, é isso. O que eu vejo, muitas vezes, nas pregações, é que as pessoas fazem afirmações categóricas e vão embora, entendeu? Elas não explicam aquilo. Porque se alguém disser, Paulo está falando de um crente aqui, aí eu pergunto, mas um crente é escravo do pecado? Ah, tá. Não é ele está falando de um descrente. Ah, mas um descrente sabe que a lei é espiritual?
Não tem jeito, a gente não consegue fugir da complexidade do texto, entendeu? Eu não sei se a intenção de Paulo era tornar o texto complexo, eu creio que não. Mas ele tem que tratar do assunto. Ele tem que levantar a questão. E é isso que nós estamos fazendo, tá bom? Então, eu mostrei a vocês que não pode ser alguém que não é regenerado, mas também mostrei a vocês que não pode ser alguém regenerado. Daí a complexidade e daí a profundidade. Aí eu citei capítulo 5 e 6, alguns textos para mostrar que não pode ser alguém que não pode ser alguém não regenerado, entendeu? Não pode ser um crente, na verdade, de quem Paulo está falando aqui. E aí eu vou só seguir aqui rapidinho, querido. Porque, olha só, em Romanos 7:4, Paulo diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, veja, o cristão, diz Paulo aqui, era alguém que estava casado com a lei, versículo 2, 3 e 4 ali, Paulo está falando sobre isso, mas ele morreu para a lei, e isso aconteceu, a morte do cristão para a lei aconteceu por meio do sacrifício de Jesus, por meio da morte de Cristo, ou por meio do corpo de Cristo, que é o que ele diz aqui, né? Vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Então, quando Cristo morre, nós morremos com ele. Agora, veja, uma vez que eu morri para a lei, legalmente eu estou agora livre para poder me casar novamente. E Paulo diz, nós nos casamos com Cristo, né? Então, eu estava casado com a lei, aí eu morri para a lei, depois que eu morri para a lei, eu me casei com Cristo, e agora, porque eu me casei com Cristo, eu posso dar fruto para Deus. Nessa relação com Cristo, eu fui habilitado a dar fruto. O homem casado com a lei é aquele que não foi regenerado. O que está casado com Cristo é o homem regenerado. É muito simples isso aqui, tá bom, gente? Na verdade, eu estava fazendo hoje aqui, lá em casa, os paralelos do que Paulo usa. Gente, mas ele usa esses textos, né? Está em Adão, está em Cristo. Debaixo do pecado, debaixo da graça. Reino da graça, reino do pecado. Debaixo da lei, aí é um escravo do pecado, escravo da obediência. Mas é um negócio impressionante. Ele vem usando o tempo todo essa forma de se expressar. Eu creio que é para deixar claro na nossa mente, querida, a distinção entre quem é crente e quem não é, entendeu? E a diferença entre um e o outro. Então, veja, quando chega no versículo 5 e 6, olha o que Paulo diz. Porque quando vivíamos segundo a carne, percebe aqui, o 5 e o 6 está explicando o versículo 4. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para servirmos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. Quando Paulo diz vivíamos segundo a carne, ele está falando do homem não regenerado. É uma outra forma de dizer a mesma coisa, é o homem não regenerado. Esse homem não regenerado, ele tinha as suas paixões pecaminosas despertadas pela lei, e como consequência disso, ele produzia frutos para a morte, ou fruto que levava à morte, entendeu? Então, esse homem, vamos lá, o homem que está em Adão, o homem casado com a lei, o homem debaixo do pecado, o homem debaixo do governo da lei, o homem que vivia segundo a carne, que era carnal, esse homem é o homem não regenerado. Eu espero que isso fique claro para vocês, tá bom? Agora, observe o contraste, querido. Agora, porém, estamos livres da lei. Viver debaixo da carne, ele contrasta isso com estar livre da lei. Como é que nós estamos livres da lei? Nós morremos para aquilo em que nós estávamos sujeitos. Estávamos sujeitos à escravidão da lei, estávamos sujeitos ao domínio da lei, e agora nós somos libertados.
Ele está falando do homem regenerado, que estava na condição de escravo, que estava nessa condição de ser dominado, de ser controlado, de ser governado pela lei, mas agora ele não é mais. Agora ele está em Cristo. Agora ele é uma nova criatura. Agora ele é um homem regenerado. Então, observe aqui, querido. Morrer para a lei, pertencer a Cristo, produzir frutos para Deus, casado com Cristo, estamos livres da lei, morremos para aquilo que estávamos sujeitos, servir no Espírito. Todas essas expressões falam do homem regenerado. A pergunta que a gente faz é: como nós podemos conciliar essas expressões com alguém que diz: eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado? Você percebe? Então, versículo 5, capítulo 6, capítulo 7, até aqui, mostra que Paulo não pode estar falando de um crente. O homem que diz, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, não pode ser o homem regenerado, não pode ser um crente. Mas ainda tem mais, querido. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Mais claro do que isso aqui é impossível. Olha o que ele diz. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não tem condenação? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Não é possível que Paulo esteja falando aqui de um crente. Entendeu? Quando esse homem diz, eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado, ele não pode estar falando de um crente, querido. Não tem condições. Então, todos esses textos foram lidos para mostrar realmente que Paulo não pode estar falando de um crente. Aí eu tenho uma pergunta, né? Como aqueles que sustentam que o que é dito no versículo 14 é dito a respeito do homem regenerado em sua melhor forma? Porque esse é um dos principais argumentos. Não só é crente, mas é o crente vivendo na sua melhor forma. E aí, queridos, aqui, olha, eu não gosto muito de termos teológicos no sentido de estar dizendo, eu sou calvino, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso. Eu não gosto, não. Ainda que eu particularmente considere, que a teologia reformada é a mais equilibrada e mais centrada na Bíblia de todas as teologias que tem, tá bom? Se eu tivesse que me descrever como me identificar, eu me identifico com a teologia reformada. Acompanho os pastores, os teólogos reformados, leio eles, entende? Gosto da teologia deles, concordo com a teologia deles, mas nesse aspecto eu não gosto da definição deles. Eles dizem que esse homem aqui é Paulo, e Paulo vivendo em sua melhor forma. Aí eu tenho dificuldade, irmãos. Muita dificuldade com esse entendimento que eles têm, tá? Tenho dificuldade mesmo, porque eu não consigo encaixar Paulo aqui nesse negócio. Para mim não dá. Tá? E Cauã, dá uma olhadinha lá depois, eu acho que tem problema no YouTube, hein? Parou também? Dá uma olhadinha lá. Então, queridos, qual é o argumento desses homens para dizer que é um homem regenerado na sua melhor forma? Eles dizem o seguinte: naturalmente, essa não é toda a verdade a respeito do homem regenerado. Ou seja, ele está dizendo que o capítulo 7 não é toda a verdade a respeito do homem regenerado. Que esse versículo 14 aqui, que diz que eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado, não é toda a verdade, é só parte da verdade. Aí eles dizem, o que é dito no capítulo 8 também é verdade a respeito do homem regenerado. Queridos,
é um argumento que não pode ser levado em consideração. Sabe por quê? O que é sugerido aqui por esse tipo de justificativa é que é possível estar debaixo da lei e debaixo da graça ao mesmo tempo. Que é possível ser escravo do pecado e escravo da graça simultaneamente. Não tem como, queridos. Lembra da linguagem lá de Colossenses? Deus nos tirou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há uma mudança radical. Eu sou arrancado de um reino e transportado para o outro. Eu não posso pertencer aos dois reinos simultaneamente, que é essa ideia aqui, querido. Não tem como, tá? Bom, queridos, essas pessoas também usam como justificativa a ideia de que Paulo esteja aqui falando apenas da parte pecaminosa da sua natureza. A gente não consegue encontrar uma lógica nesse pensamento, querido, tá? Paulo está falando dele como um todo. Eu já vi essa questão aqui no versículo 15, tá? Inclusive, deixa eu ir logo para o versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele está explicando o que acabou de dizer no versículo 14. No 14 ele disse, bem sabemos que a lei é espiritual. Todavia, como um todo, como um ser, como pessoa, não uma parte de mim, não a minha natureza pecaminosa, não, eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. Aí ele explica, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, porque eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É interessante, querido. Eu não consigo fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer. Eu tenho consciência do que eu devo fazer, mas eu não consigo fazer. Há uma tradução, eu vou ler daqui a pouco, esse versículo aqui, na Bíblia a Mensagem, né? É muito interessante a maneira como ele coloca. Deixa eu trazê-la aqui rapidinho, querido. A linguagem. Olha como ele coloca esse texto. Deixa eu pegar bem aqui. Versículo 15, né? Ele diz assim, o que eu não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. É uma paráfrase isso aqui, mas é bem interessante. Eu decidi fazer uma coisa. A partir de hoje, eu vou fazer isso e isso, vou agir assim e assim. É o que eu decidi fazer. Mas aí ele não tem força para realizar isso. Ele não consegue. Alguém se identifica aí? A partir de hoje, eu vou ler a Bíblia todinha. Todo dia eu vou ler 4 capítulos. Aí ele começa empolgado, dou um dia, 2 dias, uma semana. Daqui a pouco, tchau. Não consegue mais. A partir de hoje, eu vou orar todo dia, pelo menos meia hora. Aí ele começa, não tem, vai empolgado, mas meia hora, para quem não está habituado, meu irmão, é guerra, entendeu? É luta. Parece com um crente? Parece, né? Talvez seja por isso que o pessoal reformado digam que isso aqui é a luta de todo crente. Eu tenho lá as minhas desconfianças, querido, e quando eu olho o texto com o seu contexto, eu não consigo crer que seja, entendeu? Vamos lá. Bom, querido, eu vou frisar aqui mais uma vez, irmãos, que o apóstolo não está falando apenas de uma parte do ser, mas do ser total de quem ele é. Parece exagero, querido, né? A ideia de que Paulo está falando da totalidade do homem. Bom, olha só, querido, o que está sendo expresso aqui, e aí eu vou colocar para vocês o pensamento de quem pensa que Paulo está falando apenas de uma parte do seu ser.
O que está sendo expresso aqui é a profunda tristeza do apóstolo pelo fato do seu coração e da sua vida não serem inteiramente espirituais, não estarem em perfeito acordo com a lei divina. O que Paulo está dizendo é que ele se sentia como se fosse escravo de um tirano que o usava para um serviço que ele detestava. Seu desejo predominante, aqui está a divisão, tá? Ele tinha uma vontade predominante, né? Seu desejo predominante era estar em perfeita conformidade com uma lei santa, justa e boa, mas sentia que faltava muito, que muita coisa estava errada. Então havia algo nele que o impedia de viver aquilo que ele gostaria de viver. Ainda que ele tivesse um desejo profundo no coração de fazer, ele não conseguia, tá? Aí se justifica dizendo que é a natureza caída, sei lá, a parte pecaminosa do ser de Paulo, mas, olha, querido, vamos traduzir, vamos ler os versículos 14 e 15, usando aqui as expressões que Paulo realmente usa. 14, a parte B, ele diz assim: eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ele está falando, querido, dele como um todo. Ele está falando do ser holístico dele, sabe? Da sua essência como um todo, não de uma parte de si. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para a palavra cumprir. Tá transmitindo, tá? O YouTube está transmitindo. Não sei o que aconteceu. Simplesmente parou. O Instagram, por incrível que pareça, está transmitindo. Facebook também, né? Então deixa lá. Olha só, a palavra compreendo aqui, ela tem o sentido de saber. Vem da palavra grega gnosko, tá? É como se Paulo estivesse dizendo: não sei por que estou fazendo essas coisas. Não entendo por que estou fazendo isso. Percebe o que ele está dizendo? Aí eu cito a mensagem, né? O que eu não entendo, ele não entende, na verdade, o que eu não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra. Eu não entendo isso. Por que acontece? E a resposta para isso é muito simples, querido. É por causa do pecado em nós. É por causa da nossa natureza pecaminosa que a gente vive esse dilema. Nós temos o Espírito habitando em nós, né? Mas nós temos ainda uma natureza pecaminosa em nós também. É aquilo que foi ministrado no capítulo 6. Nós somos libertos do pecado. O pecado, ele não é mais esse senhor tirano que tem controle sobre a nossa vida. No entanto, por alguma razão misteriosa, Deus ainda permitiu que o pecado agisse nos membros, no nosso corpo. Ele não pode mais me escravizar. Ele não pode mais me dominar. Mas ele ainda me faz cair. Ele ainda me leva aos tropeções. Entende? Eu nunca mais vou ser escravo do pecado. Gente, eu sei que essa linguagem, às vezes, ela não soa bem para nós, porque nós não sabemos bem o que é um escravo, né? O que eu costumo usar como metáfora, não sei se é legal, mas eu gosto de usar, porque eu já vi de perto essa questão. Pense numa pessoa viciada. Entende? Aí você vai ter a noção do que é um escravo. Quantas vezes, trabalhando em Imperatriz, trabalhava no hotel, e ali, meia-noite, aparecia os caras, né? Viciados em álcool, drogas, mais álcool, né? Lembro de sentar com um camarada desse lá, 1h da manhã, o cara sentado na calçada lá, chorando,
perdeu a esposa, os filhos não querem ver, tem vergonha dele. E ele disse que tudo o que ele mais queria na vida era voltar para casa, mas ele não conseguia parar de beber. É um escravo. Isso é um escravo, entendeu? Ele até sente vontade de se libertar, mas ele não tem força para isso. Por isso que esse pessoal viciado vai para essas clínicas de reabilitação, de restauração, porque sozinho eles não conseguem. E mesmo indo, e mesmo sendo liberto, vivendo um tempo como liberto, você vê os AA. É um negócio muito louco, gente, aquilo. Meu nome é fulano, eu estou limpo há 10 anos, 5 meses, há 15 dias e tantas horas, entendeu? Porque ele sabe que no dia que colocar uma dosezinha de álcool na boca, volta tudo de novo. Que loucura, gente. E se a gente for para as drogas, isso é pior ainda, né? Pior ainda. Então, a gente não tem consciência dessa profundidade do que é ser liberto do poder do pecado. Eu costumo dizer, querido, que o crente peca porque quer pecar. E é verdade. Nós pecamos porque nós queremos, nós gostamos de pecar. Eu lembro demais de um senhorzinho, um pastor já bem idoso, mas muito engraçado, né? Ele ministrando para a gente, uma época lá em Açailândia, e ele dizia assim: irmãos, o pecado é bom, irmãos. O pecado é um negócio bom demais, porque se não fosse bom, a gente não tinha tanta luta para vencer esse troço. E ele começava a ilustrar aquilo, entendeu? Mas verdade, irmãos. Verdade. O pecado é bom, o pecado é prazeroso. O problema é o preço que ele cobra, tá? Então vamos lá, gente. A segunda palavra aqui é a palavra detesto, irmãos. Ela significa odiar. É por isso que algumas traduções já vêm direto odiar mesmo. Paulo está dizendo que não somente desaprova o que faz, mas odeia o que faz. Ele abomina a sua maneira de agir. Falando do homem aqui descrito aqui, tá bom, querido? Ele abomina isso. Então, veja, eu tenho uma palavra compreendo, que significa saber, né? Eu não compreendo, eu não entendo o que eu faço, né? Eu olho para a situação e eu não consigo entender por que eu fiz isso aqui, na verdade, por que eu agi dessa forma. Eu até planejei não agir assim, mas acabei agindo, tá? E a segunda palavra aqui é a palavra detesto, é odiar. Eu odeio ter esse comportamento. Eu odeio agir dessa forma. Aí, eu queria chamar a sua atenção para umas observações, querido, a respeito desse versículo 15 aqui, para nos ajudar a entender, tá bom? Eu vou tentar ser rápido aqui e ir para finalizar essa questão. O apóstolo não está dizendo aqui que está sempre agindo mal e que nunca faz nada de bom. E isso é dito, querido, porque algumas pessoas interpretam exatamente como se Paulo estivesse dizendo isso. Tudo que eu faço é errado. Eu nunca faço o que é certo. Não, ele não está dizendo isso, irmãos. Ele está dizendo que abomina o que faz. Mas ele não está dizendo que tudo o que faz é sempre errado, entendeu? Que ele nunca faz nada certo. O texto não diz isso. A segunda contribuição aqui, querido, Paulo também não está dizendo que às vezes ou ocasionalmente faz o que é errado. É interessante, né? Ele não diz que sempre faz o que é errado, mas também não está dizendo que só às vezes faz o que é errado, que ocasionalmente faz. Novamente, alguns comentaristas concordam com essa interpretação. Tá? Aí Lloyd Jones diz que talvez eles concordem com isso, porque essa seja a única maneira de contornar a dificuldade que surge pelo fato deles entenderem que a passagem está descrevendo um homem regenerado. Ocasionalmente faço o que não aprovo. Ocasionalmente eu não faço. Isso justifica. É o crente que ocasionalmente faz aquilo que ele não quer. Bom, se fosse isso, daria para encaixar aqui um pouco a questão do crente, porque o crente faz isso, ocasionalmente. Nós pecamos ocasionalmente, entendeu? Mas não é isso que o texto diz.
Outra questão interessante, querido. Teríamos nós algum direito de dizer que o sentido que Paulo quer dar à palavra faço não se refere a ações, e sim somente a pensamento e imaginação? Novamente, isso é colocado aqui como lição, porque algumas pessoas dizem isso. Algumas pessoas dizem assim, olha, você não deve entender isso no sentido de que Paulo está realmente fazendo essas coisas. Quando Paulo diz lá que eu sou carnal, vendido sobre a escravidão do pecado, porque eu não faço o que entendo, não compreendo o que faço, mas tal, tal. Paulo não está dizendo isso literalmente. As pessoas dizem. O que ele está dizendo, querido, é diferente. Como ele era um homem muito espiritual, quando pensava numa ação e dizia, né, ele pensava numa ação e dizia, fiz isso, ou ele se imaginava a ação e, tipo assim, o fato de ele pensar é como se ele estivesse fazendo, e o fato de ele imaginar certa ação é como se ele tivesse feito aquilo. Ele é tão espiritual, e interessante, querido, que isso tem um fundamento até, nos versículos anteriores que nós já estudamos, né? Isso dá margem. Paulo faz isso realmente, né? Antes eu vivia sem lei. Paulo não vivia sem lei, né? Mas ele diz dessa forma. Então, algumas pessoas usam aquilo que ele coloca lá para justificar aqui que Paulo, não é que Paulo fazia essas coisas, é que ele imaginava essas coisas, entendeu? Porque ele pensava essas coisas, ele... É por isso a pergunta, né? Teríamos nós o direito de dizer que o sentido da palavra faço aqui não se refere a ações, mas somente a pensamento? Será que ele só pensava essas coisas? Será que ele só imaginava essas coisas e porque ele imaginava, ele tinha isso como realidade? Vocês se lembram que a gente tratou disso bastante, né? O judeu tinha um problema sério com essa questão. O judeu pensava o seguinte, não importa o que eu penso, o que importa é o que eu faço. Se eu pensei, mas não realizei o que eu pensei, então não tem nenhum problema. Paulo vai dizer, está errado isso. Está errado. A lei vai julgar aquilo que você pensa. Por isso que Paulo cita o mandamento, não cobiçarás. É um pecado que ocorre na mente. Não precisa ser posto em prática. Basta eu desejar. Entende? Aí algumas pessoas, usando disso, levantam essa questão. Olha só, queridos, uma outra lição aqui interessante é que esse homem ele está examinando ou está se examinando de maneira retrospectiva. Ele está olhando para a vida. Olha só, querido, olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É como se Paulo estivesse fazendo aqui um balanço geral da vida desse homem, entendeu? Mas ele está olhando retrospectivamente para a sua vida. Eu tenho uma citação que eu vou fazer daqui a pouquinho de um cara chamado Douglas Moo, que ele coloca nessa questão. Ele vai tratar um pouco disso. Mas é bem interessante, querido. Porque quando eu olho para o texto, né, eu penso, na primeira parte na segunda seção desse capítulo 7 aqui, que nós estudamos, do versículo 7 até o 13, nós vimos que ali era Paulo, se referindo a ele mesmo, entendeu? E que ele está olhando para a sua experiência passada e tirando dali as lições que ele quer para nós a respeito da lei, a respeito dessa questão do pecado. Então nós trabalhamos, é Paulo falando da vida dele mesmo, entendeu? De como ele se via, de como ele se imaginava, daquilo que ele acreditava. E aí ele vai colocando, mas aqui é diferente, querido. Aqui é diferente. Aqui não parece Paulo falando dele mesmo, querido. Se é Paulo falando dele mesmo, a gente vai ter que descobrir, então, de que época é essa que ele está vivendo. Douglas Moo chega a dizer que Paulo aqui, ele está se identificando, Paulo está falando dele mesmo como um judeu debaixo da lei. É um negócio meio difícil, né? Mas ele diz isso, entendeu? Douglas Moo, querido, é um comentarista que escreveu um comentário gigantesco. São quase 3.000 páginas de comentário em Romanos, tá?
Depois de Lloyd Jones, foi o maior comentário que eu já vi escrito de Romanos, né? Muito bom, eu tenho acompanhado bastante ele também. E ele diz aqui que aqui é Paulo, falando dele, quando ele vivia debaixo do jugo da lei, né? Eu tenho essa dificuldade porque nós já vimos isso aqui na sessão do 7 até o 13. E Paulo, quando ele vivia debaixo da lei, ele se orgulhava disso. Ele dizia, olha, entre os da minha idade, ninguém se igualava a mim. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Paulo não vivia um drama debaixo da lei, querido. Paulo era orgulhoso, na verdade. Ele achava realmente que estava agradando a Deus com a vida que tinha. Até que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco e a vida dele, ó, deu uma bagunçada legal. Um giro de 360 graus, entendeu? Bom, continuando aqui, querido. Novamente, né? É um balanço da vida desse homem, entendeu? E se é realmente esse balanço que ele está fazendo da sua própria vida, querido, nós podemos afirmar que o que nós temos aqui no versículo 15, no 14 e no 15, é uma descrição de uma vida de frustração, de derrota e de fracasso. É só você ver como esse homem se descreve. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque não compreendo nem mesmo meu próprio modo de agir. Porque o que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu quero, eu não faço. Nem sei se é essa a citação completa mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. E deixa eu tirar aqui da versão da mensagem, tá? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É a citação. Então, nós temos aqui a descrição de um homem que está vivendo uma vida de frustração, de derrota e de fracasso. Se você acha que eu estou exagerando, querido, pule lá para o versículo 24, onde Paulo diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Sim, é a descrição de alguém que está vivendo uma vida de frustração, de derrota e de fracasso. Aí, olha só, o Douglas Moo, ele diz que o conflito que Paulo descreve aqui, né, que leva Paulo à derrota, ao desespero, é o conflito que Paulo experimentou como judeu debaixo da lei mosaica. Gente, parece uma explicativa muito razoável. O problema é que quando você volta para os escritos de Paulo, entendeu? Para aqueles pequenos textozinhos autobiográficos, Filipenses 3, algum lugar, quando ele fala de si mesmo, Gálatas, capítulo 1. Quando Paulo fala de si mesmo, ele não fala, querido, como alguém que viveu um drama debaixo da lei. Eu não consigo ver, a não ser aquilo que eu já coloquei para vocês, que foi o encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco, e que o Senhor diz, olha, vai para Damasco, e alguém vai te procurar lá, tá assim, tal. E ele ficou 3 dias cego, com aquela mensagem na cabeça, o encontro que ele teve, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Paulo imaginou, defendeu arduamente, a ponto de subjugar, a ponto de até mesmo matar pessoas, acreditando que Jesus era um impostor. Ele perseguia os cristãos, ele concordava com a morte deles, ele forçava os cristãos a blasfemarem, torturava para que os cristãos blasfemassem o nome de Jesus, mas de repente ele se encontra com Jesus e ele entende que esse Jesus a quem ele perseguiu é Deus. E aí ele fica cego e 3 dias sozinho num canto. Irmãos, 72 horas sozinho, cego, é muito tempo para refletir, sabia? É muito tempo para refletir. Eu imagino que ali Paulo fez uma retrospectiva de toda a sua vida.
Se o que ele está dizendo aqui, que Paulo está vivendo esse conflito nesse tempo aqui, nesses 3 dias, eu concordo. Mas antes desses 3 dias aqui, é meio difícil de você acreditar, querido. Quem acompanhou as ministrações sabe do que eu estou falando, entendeu? É meio difícil acreditar, porque Paulo era orgulhoso. Até se encontrar com Cristo, Paulo era orgulhoso da fé que tinha, da sua obediência à lei. Novamente, querido, entre os da minha idade não havia ninguém igual a mim. Gálatas. Filipenses. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Não tinha defeito. Então não dá para imaginar que Paulo tenha vivido um conflito fora dessa época aqui, tá bom? Mas a gente não vai entrar nessas coisas porque isso também não... Bom, então é hora da gente perguntar mais uma vez, irmãos. E de quem Paulo está falando? Quem é essa pessoa que Paulo está falando, querido? Como eu já disse, querido, já falei bastante, ele não pode estar falando do homem não regenerado. Porque o homem não regenerado, não tem conhecimento do tipo de conflito descrito nesse versículo. Não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço, sim, aquilo que eu odeio. O descrente não tem esse conflito, irmãos. Tá? É verdade, querido, que o descrente ele pode, às vezes, né, ter alguma dor na consciência, mas ele nunca fala dessa maneira a respeito de si mesmo. O problema do homem não regenerado, irmão, é que ele se acha muito vivo, que ele se acha muito saudável, né? Que ele se acha bem demais. Não é o descrente viver um drama por causa de crise de consciência, por causa de pecado. Você não vai ver isso, irmãos, de forma alguma. Entretanto, o homem que a gente está falando aqui, ele conhece a frustração e o fracasso, querido. O homem regenerado, ele não fala desse jeito. Não somente isso, irmãos. O homem regenerado nunca condena o pecado como faz esse homem aqui. Eu vou um pouco mais além. Esse homem também, não regenerado, nunca vai declarar que odeia o pecado. É verdade que às vezes um homem sem Deus pode ficar contrariado, entendeu? Consigo próprio, quando ele sofre as consequências do pecado. Mas isso não significa que ele odeia o pecado. Se ele pudesse viver o pecado sem as consequências do pecado, estaria bom demais para ele. Entende? Queridos, irmãos, essas coisas a gente precisa ter consciência. Quando a gente vai, eu tenho visto muito, já presenciei muito de perto, nós nos enganamos com relação às pessoas, entendeu? Porque as pessoas agem com uma certa moralidade, nós pensamos que elas são isso, aquilo. Não, querido. Você quer conhecer um homem, irmão? Você quer conhecer um homem realmente? Eu vou dizer para vocês, nossa abordagem, quase toda a nossa abordagem evangelística é errada, sabe? Quando a gente olha apenas para as obras, quando a gente olha apenas para o comportamento das pessoas, para aquilo que elas aparentam ser, nós estamos agindo de maneira completamente errada, querido. Vou repetir para vocês. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o mandamento mais importante da lei? E a resposta é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, pensa comigo. É só uma questão de lógica. Se esse são os dois maiores mandamentos da lei de Deus, quais seriam os mandamentos mais graves, mais perigosos para serem quebrados? Exatamente esses, querido. Qual é o maior pecado que um homem pode cometer, irmãos? Não amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. É isso. Ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom marido, ele pode ser um bom empresário,
Ele pode ser um cidadão honesto, que vive tranquilo com todo mundo, mas se ele não amar a Deus dessa forma, ele é o maior de todos os pecadores. O problema é que nós julgamos as pessoas por uma moralidade baseada na nossa percepção. Olha, querido, deixa eu citar mais uma vez. Tem mais uma questão aqui que eu não coloquei. O homem não regenerado nunca pode dizer, e nunca disse, pois o que eu quero, isso eu não faço. Verdade, irmãos. Não tem como. Olha só, Douglas Moore diz que o que esse homem quer dizer com o bem, com o que ele quer, na verdade, o que eu quero, isso eu não faço, né? O que ele quer é o bem exigido pela lei. Nisso eu concordo com ele. O que eu quero, não faço. O que é que ele quer? E aqui, veja que coisa interessante, tá bom, gente? O tempo está finalizando, mas me ocorreu um pensamento aqui como um raio na cabeça aqui agora. Olha que coisa interessante. O nosso contexto, quando Paulo está dizendo o que eu quero eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço. O contexto aqui, querido, do que ele quer é a lei de Deus. São as exigências da lei de Deus. Entende? Esse é o contexto. O que eu quero fazer, eu não faço. Ele não consegue viver a lei, ele não consegue obedecer a lei. Esse é o contexto. O problema do homem não regenerado é que ele ignora a lei, entendeu? O significado da lei, ele não entende a lei. E porque ele não entende, irmãos, ele não vai ter desejo de cumprir, de honrar a lei de Deus, entendeu? Nem viver em conformidade com ela. Não tem como. É o que diz lá Romanos 8:7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A inclinação da carne aqui está falando da mente do homem não regenerado, né? Essa inclinação da carne odeia a lei quando realmente entende alguma coisa dela. Diga para um homem que Deus exige dele santidade e você vai ver um homem bom de briga. Sério. Porque o homem do mundo, querido, não quer saber de santidade. Ele sabe as implicações disso na vida dele. E ele não quer isso para ele. Ele odeia a ideia de santidade, entendeu? Ele odeia a ideia de santidade. Mas veja, aqui nós temos um homem, querido, que nos declara que ama, que anseia cumprir e está sujeito à lei de Deus. Um descrente não pode experimentar isso. Gente, é complexo. Da hora que buga a mente. Você tem que manter o controle para você não... Então vamos lá. Vamos aqui. Quem é? Que dizer desse homem regenerado? Seria de Paulo que nós estamos falando aqui. E aí eu vou citar Lodiane para encerrar essa questão. Ele diz o seguinte, olha, o que aqui é dito sobre a experiência desse homem é que em certa medida, é isso mesmo. Vamos lá. O que Lodiane coloca aqui é o seguinte, que até certo ponto é verdade a respeito o que é descrito a respeito desse homem aqui de Romanos 7:15 é verdade a respeito da experiência do regenerado. Até certo ponto é verdade. E ele diz mais ainda. Ele diz que, e em certa medida, é verdade a respeito da experiência de todas as pessoas não regeneradas. Do que ele está falando? Do conflito, entendeu? Do conflito. Eu quero fazer, eu quero obedecer a lei, eu tenho no coração desejo de servir a Deus, mas eu não consigo viver como eu gostaria de viver. Então, isso sim, até certo ponto, isso é verdade a respeito de todos os cristãos. Todos nós experimentamos isso. Agora veja,
Ele diz, ele diz que isso é verdade porque ele não acredita na santificação completa. Esse é um conceito que eu venho estudando, querido, defendida por homens como Charles Finney, como John Wesley, entendeu? Essa ideia de uma santificação completa. É um ato do Espírito Santo que vem a nós e nos torna santos sem pecar novamente. É um negócio muito louco, é uma ideia muito louca, mas não vai fazer parte da nossa reflexão. Aí, veja, como justificativa desse argumento, ele cita a exposição do capítulo 6, onde a gente viu que o homem regenerado ainda tem pecado em seu corpo mortal, em seus membros. Deus nos libertou do domínio do pecado, da escravidão do pecado, mas por alguma razão ele permitiu que o pecado continuasse no nosso corpo. Bom, se isso é verdade, querido, a respeito do homem regenerado, até certo ponto, não pode ser uma descrição do homem regenerado como ele é em geral. Sim, a gente entende que o crente vive um certo conflito, mas eu não posso dizer que essa é uma verdade completa a respeito do crente. Por quê? Porque o crente não pode ser não pode ser escravo do pecado. Entende? Porque o crente não pode ser esse homem que vai viver debaixo do domínio do pecado outra vez. Escravo do pecado outra vez. E quem é esse homem? Ah, querido, é o homem que chegou a ver o caráter espiritual da lei e vê que deve cumpri-la. É, na verdade, a descrição de um homem que quer cumprir a lei, porém que na prática vê que não pode. Ele vê que a lei é espiritual, ele admira a lei, ele deseja cumprir, mas ainda que tente quanto puder, quanto quiser, ele não consegue cumprir a lei. Bom, isso é o que Paulo diz aqui e nós não podemos acrescentar mais nada a isso por enquanto. Tá? É o que o texto está dizendo. Repito, querido. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, nós temos um homem que se deu conta do caráter da lei, do caráter espiritual da lei, que há no coração dele um desejo de cumprir isso, de viver na prática, só que ele não consegue. É tudo o que esse texto diz para nós. Ele não diz mais nada.